Olá, eu sou a Andrea da What Pitches e hoje vamos conversar um bocadinho sobre por que ordem é que devem fazer o vosso investimento em assuntos relacionados com design, comunicação, marketing. A semana passada já fizemos um vídeo em que eu partilhei convosco porque é que eu acho que é tão importante fazer esse investimento desde uma fase muito inicial do projeto. Hoje vamos ver então qual é a ordem que me parece mais conveniente. Agora, temos que ver aqui duas situações. É que, como em tudo na vida, cada caso é um caso. Empresas diferentes podem ter necessidades diferentes e podem haver ordens mais lógicas. Eu vou falando de casos mais gerais, vou logo mencionando uma ou outra exceção, mas claro que sempre com a ressalva que, se calhar, com a vossa empresa poderia ser diferente. Outra coisa, o exemplo que eu dou é a partir do princípio que estamos a começar um projeto pelo seu início, pela criação da empresa, quando se faz tudo de raiz. Claro que, na realidade, muitas vezes não é assim, porque mesmo para empresas que já existem pode fazer sentido fazer alguma coisa agora que ficou para trás no início, que se calhar ainda não tinham assim tanta consciência da importância que tinha. Então, vamos lá começar. Como em quase qualquer empresa, o início é num plano de negócios. Vocês têm ideia, sabem mais ou menos o que é que querem fazer, já começaram a pensar naquelas contas de cabeça, as coisas parecem que podem resultar, criam um plano de negócios. Eu penso que a melhor forma de começar é logo com um acompanhamento na fase de plano de negócios, ou seja, quando criam o vosso plano de negócios, um dos pontos essenciais é determinar, por exemplo, o público-alvo, mesmo a proposta de valor, e são assuntos em que acho que têm muito a ganhar se tiverem logo um acompanhamento profissional, se tiverem logo uma opinião profissional. A vantagem disto é que é uma fase em que essa ajuda ainda pode ficar muito em conta, porque não é preciso, não faz muito sentido se calhar pagarem alguém para vos fazer esta parte, faz sentido pagarem se calhar alguém para uma reunião, para uma consultoria, para haver ali só mais uma ajuda, um feedback do que é que podem se calhar melhorar, para acertar um bocadinho as coisas. O que é então mesmo fundamental logo nesta fase? É deixar então o público-alvo muito bem definido. O público-alvo porque é que é tão importante? Porque define um bocadinho tudo o resto que vem daqui para a frente. Nós temos que saber qual é o nosso público-alvo para depois perceber onde é que ele está. Porque tudo aquilo que nós vamos fazer daqui para a frente tem muito a ver com chegar ao nosso público-alvo, ou seja, chegar às pessoas que podem vir a ser os nossos clientes para elas depois realmente comprarem os nossos produtos ou os nossos serviços. Há aqui um ponto que eu considero, então este é o ponto 1, o acompanhamento logo na fase inicial de plano de negócios, e há aqui um ponto que é o ponto 1.5, ou 1.b, não sei muito bem como é que lhe hei de chamar, mas é que nós vamos então ver. Já temos o nosso plano de negócios feito e afinado, vamos agora fazer assim só um apontamento, um esquiço, isto ainda não tem que ser nada super definido, mas vamos fazer já um plano de marketing estratégico de como é que estamos a pensar em entrar no mercado, com o nosso produto, com o nosso serviço, lá está, para depois percebermos melhor o que é que precisamos para chegar lá na prática. E vamos também ver já aqui, no caso das empresas que querem investimento, pensem já no que é que vocês vão precisar para conseguir investimento. Vocês, para conseguirem investimento, vão precisar, se calhar, de um pitch deck, de várias outras, de one-pagers, há ali uma data de ferramentas que podem ajudar quando estão à procura de investimento. Apontem já isso, porque já sabem que são materiais que vão precisar, mas não os vamos realizar ainda não estamos preparados. Mas vamos deixar já a noção de que vamos precisar de pensar neles. E com isso vamos então para o ponto número 2. Sobre este ponto número 2 eu já fiz um vídeo inteiro que é definir a personalidade então da nossa marca. Ou seja, tu tens tipo a empresa pensada, tens o plano de negócios feito, vamos então agora tentar definir melhor a personalidade, porque lá está, isto é um bocadinho tipo o backstage, tudo o que está, o back-office, tudo o que está escondido para depois a parte da frente fazer sentido, para depois quando tratarmos da aparência ela fazer sentido. Não vou aqui estender sobre este assunto, porque como já disse, há um vídeo inteiro sobre isto, mas é então o ponto número 2 que me parece muito importante, tratar da personalidade da marca. Sobre este ponto, há aqui mais um fator fixe que é, também não tem que puxar. Este ponto também é um ponto que, embora aqui se calhar já haja mais coisas em que uma agência vos pode ajudar, é se calhar um ponto em que vocês ainda podem fazer muito sozinhos e utilizar então este acompanhamento profissional de marketing, design, comunicação, mais como mentoria, mais como uma consultoria, irem fazendo só um acompanhamento, irem fazendo uma troca de ideias, mas ainda não colocarem uma agência a fazer este trabalho todo para vocês. Embora aqui já possa fazer sentido uma agência envolver-se um bocadinho mais, mas ainda é aquele trabalho que para quem tem tempo ainda pode fazer muita coisa bem feita sozinho. Depois vem então o próximo passo, é o passo então em que já é essencial a entrada mesmo de uma agência para um resultado profissional, porque estamos a falar agora da imagem. Já sabemos com quem é que vamos falar, já sabemos qual é o nosso público, já sabemos qual é a personalidade da nossa marca, já sabemos qual é a linguagem em que ela vai falar e também já podemos então determinar qual é a aparência resultante daquela personalidade.
Esta fase é a fase que provavelmente até agora vai ser mais dispendiosa e onde não há assim grandes voltas a dar, há algumas voltas sempre a dar. E eu no final do vídeo vou-vos dar só algumas pequenas dicas, vá lá, ou coisas em que devem ter em conta, que podem se calhar tornar isto tudo um bocadinho mais em conta. E é um ponto essencial para as coisas realmente terem bom aspecto. Porque como nós vimos então no outro vídeo em que falámos da importância de fazer este investimento, investir em imagem, estamos a investir não só na própria imagem do nosso produto e do nosso serviço, em torná-lo claro e mais fácil de vender, mas também estamos a investir na credibilidade e no profissionalismo da nossa própria empresa. É um investimento que tem sempre retorno, mesmo que custe um bocadinho mais. O que é que isto inclui? Inclui tudo, inclui desde o próprio logotipo, mas não inclui só o logotipo, inclui também todo um conjunto de cores que nós vamos utilizar repetidamente para associar sempre à nossa marca, um conjunto de tipos de letra, uma ou outra forma que costumem utilizar, algum detalhe, algum pequeno elemento decorativo, vá lá, que as pessoas comecem então a associar à vossa marca. Todos estes elementos então são super importantes. Porquê? Porque tudo o que vamos fazer daqui para a frente, agora já vamos utilizar esta linguagem gráfica. Já tudo aquilo que estamos a fazer já vai ter o tal aspecto mais profissional. Por isso é que é essencial este ponto ser realizado antes de começarmos realmente a comunicar com o exterior, antes de começarmos então nos próximos passos. Quais é que são então esses próximos passos? Este é o primeiro ponto, é assim, o primeiro cruzamento, é o primeiro sítio onde tem mesmo que parar e para pensar um bocadinho. Lá está, aquelas pessoas que precisam de investimento, agora já podem realizar se calhar um bom pitch deck, já podem realizar um bom one-pager, porque já têm os tais elementos de comunicação. Depois de tudo isto definido, se calhar está então na altura de começarem a preparar os materiais com que vão depois procurar investimento. Quem tem produtos ou serviços mais concretos é então a fase de ter a certeza que tem o vosso produto bem apresentado, que tem uma imagem cuidada, que conseguem comunicá-lo, que as pessoas conseguem perceber porque é que precisam dele, conseguem querê-lo e conseguem depois também encontrá-lo. Pronto, então esta é a fase em que vocês começam a estender então a aparência às coisas concretas que fazem parte da vossa empresa, aos vossos produtos e aos vossos serviços. E agora então aquela fase em que vocês vão então espreitar aquela cábula do início em que fizeram o plano estratégico de entrada no mercado e vão ver o que é que precisam mais concretamente, o que é que vocês definiram que vão ter que cuidar, porque agora já têm uma imagem, já podem começar mesmo a realizar as coisas. Aqui podemos fazer uma pequena pausa e podemos incluir aqui um ponto. Eu vou deixá-lo agora nesta localização na nossa ordem de prioridades, mas isto é um ponto que vocês vão sempre atualizando, que é um conjunto de textos. Um conjunto de textos que devem ser qualquer coisa do género, uma pequena apresentação de quem é a vossa empresa, o que é que vocês fazem, a própria história da empresa. Estes são textos que vos vão auxiliar quando fizerem tudo o resto. Em vez de cada vez que fazem uma coisa nova pensarem no texto, podem ter já pelo menos uma base de textos que depois aplicam a cada utilização. Por exemplo, sei lá, no site, na vossa página de quem é que vocês são, pode fazer sentido então terem a vossa história, terem uma apresentação de porque é que fazem o que fazem. Mesmo nas vossas redes sociais, há sempre aqueles espaços para vocês porem um bocadinho de informação sobre a empresa. Esse tipo de texto pode estar também já preparado nesta fase mais inicial, porque assim só preparam uma vez, ou melhor, preparam uma vez uma base e depois adaptam um bocadinho conforme o espaço e conforme o sítio exato onde o vão colocar, podem fazer ali alguma adaptação. Mas é mais fácil adaptar um texto que já têm do que fazer de cada vez um texto novo. Mas porque é que para mim este texto é uma coisa que fica sempre, que é para continuar sempre em andamento ou que é para ir sendo atualizada? Porque quase sempre estes textos devem incluir coisas do género prémios que receberam, algum valor de vendas um bocadinho mais interessante, alguma entrada nova num mercado diferente, um produto novo, um segmento novo, todo esse tipo de informações que vos vão dando credibilidade, que vão mostrando que vocês realmente já estão a fazer bem, já estão a começar a ter resultados. Todo este tipo de informações deve sempre ir atualizando estes textos. Ou melhor, estes textos devem ser sempre atualizados com este tipo de informação. Ou seja, embora eu acho que faça todo o sentido terem este tipo de textos preparados, acho que faz também sentido irem-nos revisitando de vez em quando. O ponto seguinte é um ponto que não acho que seja dos mais determinantes. O impacto dele é relativo, mas o custo dele é relativamente baixo. E por isso pode fazer sentido fazerem também nesta fase, que é começarem a cuidar do vosso estacionário, começarem a cuidar, por exemplo, terem as vossas folhas de orçamento, por exemplo, que muitas empresas precisam ter folhas de orçamento, terem-nas personalizadas de alguma maneira, com a vossa imagem, as cartas, os cabeçalhos, os próprios cartões de visita, as assinaturas dos e-mails, todas essas coisas podem ser então personalizadas. Na minha opinião, isto não é das partes mais impactantes. Tem um custo mesmo muito reduzido. Nós, por exemplo, na WhatPitches muitas vezes oferecemos esta parte quando as pessoas trabalham aqui toda a imagem.
E mesmo noutras agências e mesmo noutros sítios, isto à partida não é uma coisa que tenha muitos custos. Isto, claro, só se já tiverem a vossa imagem muito bem definida, senão já pode ser um bocadinho mais complicado. E tem que definir a primeira imagem, pronto, lá está. O próximo ponto, e então de acordo com aquele tal plano estratégico que fizeram, é tentar perceber onde é que vocês estão. Ok, muitas vezes as pessoas estão online, quase sempre estão online. Dentro de um online fala-se muito em fazer um site, em estar presente nas redes sociais. O site é uma coisa importante, no entanto o site também custa mais dinheiro, é uma coisa que envolve mais trabalho a ser criada. Muitas vezes faz sentido começarem primeiro nas redes sociais porque é um sítio onde vocês podem ir entrando com muito pouco investimento e já podem ir tendo retorno, já podem começar a cuidar um bocadinho da vossa comunicação, já podem começar a iniciar, a criar relações com os vossos clientes. Atenção, para mim as redes sociais incluem também sempre uma verba para investir em publicações pagas. Não é suficiente terem as redes sociais muito arranjadinhas, muito bonitinhas, cheias de conteúdos muito interessantes, se ninguém os vir. Lá está. Ou seja, faz sentido de guardarem sempre uma verba para irem promovendo as vossas publicações, principalmente numa fase inicial em que a maior parte das pessoas ainda não vos vai conhecer. Depois, e aos poucos, podem então começar a ir pensando no vosso site. O site também é muito importante. O site é importante para já pela liberdade que vos permite. No site vocês é que decidem como é que está tudo. Nas redes sociais, vocês têm sempre que se sujeitar um bocadinho às regras de cada rede social, ao algoritmo de cada rede social, aos templates, aos formatos, tem todas essas condicionantes. O site, no fundo, é livre, vocês podem fazer o que quiserem. E isso é uma coisa muito boa. No entanto, o site raramente funciona sozinho. Muitas vezes nós precisamos então de outras coisas que criem tráfego para chegar então ao site, que muitas vezes são as redes sociais. Próximo ponto, um daqueles também depende muito do teu tipo de empresa. Há muitas empresas que começam logo desde uma fase muito inicial por ir a feiras. Se assim for, faz sentido começares logo a pensar nos roll-ups, numas bandeiras, até mesmo numas brochuras ou pelo menos uns postais. Nós continuamos agora nesta fase em que as coisas são um bocadinho paralelas e que já depende mesmo muito de qual é a tua empresa, de qual é o teu negócio, qual é o produto ou serviço que tens para venda. Aqui é aquela fase em que começa a fazer sentido finalmente tu preocupaste já um bocadinho com os detalhes, vá lá. E, nomeadamente, por exemplo, criar um vídeo giro para apresentar o teu produto ou para apresentar o teu serviço, fazer se calhar uma campanha, por exemplo, nas tuas redes sociais, mas já uma coisa mais específica, já com um objetivo mais concreto. Esta é daquelas coisas que podes começar a fazer agora aos poucos e depois vais vendo os resultados e vais ajustando. Há agora aqui um ponto que eu meti aqui no meio deste que acabei de dizer e do próximo que vai ser o último, que está aqui neste sítio, mas também lá está, de acordo com a empresa que for, pode fazer sentido puxar um bocadinho para a frente ou deixar até mais um bocadinho. Que é começar então a cuidar dos detalhes, lá está. Por exemplo, empresas que precisem de uniformes, começar a pensar numa standardização dos uniformes, começar a pensar em personalizar, começar os próprios cartões de visita. Há empresas em que já fez sentido ter tratado isto antes, para outras pode fazer sentido começar agora. Ter algum merchandising, acho que faz sempre sentido ter algumas canetas, alguns blocos e depois lá está. Cada caso é um caso e se calhar até em algum tipo de empresas pode haver coisas mais criativas que funcionem melhor, se bem que caneta é aquela coisa que funciona quase sempre muito bem em quase todas as empresas e que tem realmente utilidade e que as pessoas guardam. E ainda hoje não é por acaso que acaba por ser uma espécie de clássico do merchandising, é porque realmente funciona bem. Isto já são coisas extras, isto já são coisas que vocês não precisam mesmo ter e que já dependem muito quando é que começam a ter orçamento para estas coisas. O último ponto está muito relacionado com o outro que tivemos anteriormente, o das campanhas. Porque no fundo é um bocado isso. Vamos imaginar, já tem a empresa a andar, o vosso produto já tem uma boa apresentação, já começaram a divulgar, começaram já a fazer coisas com ele, agora é aquela altura em que vão observando os resultados que tiveram, vão vendo, vão ajustando aquilo que não está a funcionar tão bem, às vezes até podem mesmo ter que ajustar o vosso público, porque percebem que se calhar não estão a vender às pessoas que estavam a pensar, mas por acaso estão a vender outro tipo de pessoas em que não tinham pensado, mas que reparam que pode se tornar um público muito interessante, podem ter então que fazer alguns ajustes. E já está, por hoje é tudo. Eu espero que tenha ajudado. Eu tenho consciência que houve aqui coisas que foram um bocadinho enroladas, porque isto é realmente um bocado complicado estar a criar só uma ordem. O essencial é sempre nós começarmos a comunicar de trás para a frente, aquilo que não é visível para aquilo que é visível. Nós não podemos fazer uma apresentação muito clara de um produto se nós próprios não tivermos uma noção muito clara do que é que aquele produto faz, porque é que ele é importante. Começar sempre por trás e ir andando para a frente. E depois pensar nas próprias fases do contacto com a marca. Aqui podia ter sido interessante, se calhar fica a ideia então para um próximo vídeo, falarmos um bocadinho da jornada do cliente, por onde é que o cliente passa, porque, por exemplo, estas campanhas só fazem sentido numa fase mais à frente, porque muitas vezes são campanhas que são direcionadas para um site, ou para as redes sociais, ou que são feitas através das redes sociais, ou seja, já temos de ter tudo o resto criado anteriormente.
Isto é muita coisa, mas são coisas importantes e como nós já vimos a semana passada, são coisas que podem fazer toda a diferença nas vossas empresas, porque, como eu já disse, vocês podem ter o melhor produto do mundo, se ninguém souber que ele existe, não vai comprar. Se não souberem que é um bom produto, se não entenderem, também não vão comprar. E depois também já vimos que aquele investimento na imagem é realmente investir em credibilidade e profissionalismo. E até vimos a semana passada que muitas vezes só uma embalagem pode aumentar o valor de um produto e isto pode fazer todo o sentido. Há, se calhar, aqui 3 fatores que vocês podem considerar quando pensarem como é que querem fazer então este acompanhamento profissional de uma equipa de marketing, design, comunicação. O primeiro ponto é sempre que quanto mais vocês se envolverem nas coisas que podem fazer, não é depois nas coisas que não podem fazer, mas principalmente numa fase inicial, quanto mais vocês próprios pensarem naquelas questões do público, da personalidade da marca, menos tem que fazer a equipa que trabalha convosco. Se tiverem uma relação, vai-vos ficar sempre mais em conta terem aqui só um trabalho conjunto de consultoria do que se a agência fizer tudo de vocês sozinha. E atenção que aqui, por muito que a agência queira fazer tudo sozinha, vocês têm sempre que vocês têm sempre que comunicar. É uma parte em que vocês têm que estar sempre envolvidos, porque ninguém vai conhecer a vossa empresa tão bem como vocês. Mas isto pode, de qualquer forma, sempre tornar as coisas um bocadinho mais em conta. Outra coisa, depende muitas vezes, o valor dos orçamentos depende muitas vezes da quantidade de coisas que é pedida de cada vez. E agora falo por experiência própria e na What Pitches fica sempre muito mais em conta quando nos pedem várias coisas de uma vez. Porque para nós próprios também fica muito mais fácil. Nós estamos a trabalhar uma coisa concreta, mas já estamos a pensar na outra. Estamos, por exemplo, a trabalhar a parte da imagem, ou até começando ainda anteriormente, ainda estamos a trabalhar a parte da personalidade, mas já começamos a pensar em que tipo de imagens, cores, tipos de letra é que podemos associar para dar vida para dar uma imagem àquela personalidade. Quando estamos a dar imagem, já começamos a visualizar como é que aquilo poderia ficar numa brochura, num site. Está tudo muito relacionado e quando conseguimos, então, desenvolver todas estas coisas ao mesmo tempo, fica sempre mais em conta. Até porque todo o tempo e todo o esforço que exige nós conhecermos a marca, nós conhecermos a empresa, só é feito uma vez. E isso é uma parte muitas vezes fundamental. Nós aqui no What Pitches, por exemplo, tentamos sempre nunca ter muitos clientes ao mesmo tempo, porque quando temos o cliente, queremos realmente conhecê-lo bem. Nós temos que ficar a conhecer o vosso produto, a vossa empresa quase tão bem como vocês, de certa forma, para poder depois transmitir então também isso, tornar isso visível para as outras pessoas. Logo, ter que fazer todo esse trabalho para depois desenvolver um cartão de visita não vos compensa. Agora, ter que fazer todo esse trabalho para desenvolver muitas coisas acaba por diluir ali um bocadinho o custo e fica mais em conta. E por fim, depende também das modalidades de pagamento. Isto também de certeza que é diferente em agências diferentes. Nós aqui, já mencionei uma vez, fazemos muitas vezes, principalmente nestas fases iniciais, pagamento por tranches, por partes. Isto pode ajudar e pode realmente tornar um bocadinho mais suave. Eu espero que tenha ajudado. Caso queiras fazer uma pequena auditoria à tua marca, à tua empresa, podes contactar-nos. Nós vamos deixar os contactos aqui na caixa na descrição e podemos-te conversar um bocadinho, pelo menos para tentar perceber onde é que estás e o que é que se calhar podes fazer diferente conforme lá está os teus objetivos e conforme o orçamento que tens disponível. Se quiseres, então, contacta-nos e podes também subscrever este canal se quiseres ir então recebendo mais informações sobre design, comunicação, imagem para a tua empresa, para conseguires tomar decisões mais informadas. Muito obrigada e até breve!